Muito bem, e a conexão Band Cidade Rondônia direto lá para o Complexo Hospitalar Central. Já está conosco aqui o doutor Alan Rodrigues Mendonça. Vamos falar sobre cirurgia do quadril. Ô doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. Começo já deixando a pergunta, né? O quadril é o mesmo que a cintura ali ou tem algo que a gente não conhece muito bem ainda, doutor? Bem-vindo. Boa tarde, Adilson, e toda a sua audiência. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. O interesse de esclarecer para facilitar a comunicação entre paciente e médico, né? Claro que a população leiga não tem obrigação de saber termos anatômicos, mas a gente observa uma dificuldade de comunicação, às vezes, no consultório, porque os pacientes confundem quadril com cintura e, às vezes, com região lombar também. Então, a gente vê, às vezes, as mulheres falando, olha, eu tenho um quadril largo. E, na verdade, o quadril é uma articulação, é a junta da coxa com o tronco do corpo. É a região lombar, essa região de trás, das costas, chegando ali à região glútea. E a cintura é o que as mulheres medem para poder usar o tamanho de uma saia, o tamanho de uma calça. Então, são termos parecidos que, às vezes, se confundem e acabam atrapalhando um pouco a comunicação com o médico. Perfeito. Agora, doutor, o que é mais comum? As pessoas são acometidas nessa região do quadril. O que mais acontece? Como perceber quando você tem um problema que pode se tornar crônico nessa região? O quadril é uma articulação, então está sujeito a lesões de trauma. E, infelizmente, aqui na nossa capital, o trânsito é muito violento, então a gente tem muitas fraturas acometendo essa região do quadril. E também os idosos, que têm um osso com a qualidade mais frágil devido à osteoporose, e que em pequenas quedas que acontecem domiciliarmente, escorregões, também podem sofrer fratura, que é a quebra do osso do quadril. Mas existem doenças, né, que não estão ligadas ao trauma e que acabam causando dor e limitações de movimentos, dificuldade para andar, para caminhar, impedimento para a prática esportiva, e que muitas vezes podem ser o primeiro sinal de uma doença do quadril que deve ser avaliada por um profissional qualificado e realizado um tratamento adequado. Agora, doutor, a questão da osteoporose agrava problemas do quadril, ou não tem correlação? Para a gente entender um pouco mais, olha, mas eu não tenho osteoporose, como é que eu vou ter problema de quadril? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando existe as duas, o problema fica mais crônico, né? O problema agrava, porque a osteoporose é uma perda da resistência do osso, né? O osso perde moléculas de cálcio e ele fica mais suscetível às fraturas, a quebrar, né? E o quadril, assim como a coluna e o punho, talvez sejam as regiões mais acometidas por fraturas nos idosos. Então, a osteoporose fragiliza o osso e esse osso frágil pode sofrer uma fratura numa queda banal, né? Não é algo que aconteceria normalmente no dia a dia. Então, sim, a osteoporose ela agrava os problemas do quadril. Doutor, hoje, com o avanço da tecnologia, eu queria entender um pouco como é feito o tratamento desses problemas enfrentados pelo cidadão. Próteses é um caso que é uma realidade. Hoje, na sua maioria dos casos, a prótese é necessária, o processo cirúrgico só é resolvido esse tipo de problema com a inserção de uma prótese. Como é que é o tratamento disso? Na verdade, Adilson, o tratamento ele vai depender muito da causa do problema e até do estágio, né? De conhecimento geral, que tudo no começo é mais fácil e mais simples. Então, tem muitas patologias do quadril que às vezes não vão precisar nem mesmo de uma cirurgia. Uma reabilitação, uma mudança de estilo de vida, alguma medicação pode resolver o problema quando ele é inicial. Mas os problemas, quando chegam para a gente, muitas vezes já chegam avançados e a alternativa é a cirurgia. E dentro das opções cirúrgicas, a prótese de quadril é uma solução que tem se tornado cada vez mais frequente. A prótese, na verdade, ela é a substituição do osso por uma peça. Essa prótese é, na verdade, uma peça que vai substituir um osso ou que foi quebrado ou que foi estragado por conta de uma doença, né? É uma cirurgia no século XX, no século passado, em toda a história da medicina, a prótese do quadril é uma das mais bem-sucedidas cirurgias.
ela melhora muito a qualidade de vida do paciente, diminuindo a dor, melhorando a mobilidade, a capacidade do paciente andar, embora seja uma cirurgia grande, uma cirurgia de grande porte, né? Então, é uma cirurgia muito bem, com sucesso, índice de sucesso, em torno de 98% dos casos. É uma cirurgia bem sucedida, mas que precisa ser bem indicada e bem executada para que esse resultado seja satisfatório. Com a satisfação do resultado, aliás, com a eficiência, com a aplicação devida do procedimento, esse grande aproveitamento que a senhora falou, o senhor já passou para nós aqui, que chega a quase 100%, o cidadão, ele consegue restabelecer a sua vida normalmente com a prótese ou ele vai ter algum tipo de prejuízos, doutor? Então, às vezes nós encontramos com pessoas na rua, caminhando de maneira normal, sem mancar, sem reclamar de dor, e que tem prótese e ninguém percebe, né? Então, a prótese ela devolve ao paciente a capacidade de andar com qualidade, se locomover, independente de bengala, muleta ou até mesmo de um ajudador. Então, a prótese ela traz ao paciente uma qualidade de vida muito grande. Ele caminha, ele consegue fazer algumas atividades físicas, ele, dependendo da profissão, ele consegue desempenhar a profissão original dele, mas tem algumas limitações, né? Eu sempre digo aos meus pacientes que o osso que Deus fez e que por algum motivo estragou é melhor do que a prótese que a gente coloca, que foi criada por nós aí com a ciência, né? Então, a prótese ela devolve ao paciente a independência, a autonomia, traz qualidade de vida, porém, algumas restrições que vão ter que ser observadas para o resto da vida, né? Mas que é algo que o paciente consegue desempenhar com facilidade, desde que seja bem orientado pelo seu profissional e esteja disposto realmente a cuidar da cirurgia que foi realizada ali. Doutor, as doenças mais comuns, né, que são acometidas nessa região do corpo humano, que é o quadril, quais são elas? Só para a gente ter uma noção aqui, e aí um pouco mais adiante. Elas também são tratadas através do processo cirúrgico e a inserção de uma prótese? A gama de patologias do quadril, elas são enormes, porque existem doenças que são próprias da infância, então algumas doenças do quadril acontecem já ao nascimento, outras por volta dos 7, 8 anos de idade, outras já na adolescência, mas as doenças mais comuns e mais frequentes no consultório são dos adultos. E aí eu poderia destacar aqui, acho que duas que são mais prevalentes, mais comuns da população, que é a artrose. A artrose é uma doença reumatológica que pode acometer qualquer articulação, o quadril, o joelho, as falanges nos dedos da mão, a coluna, na coluna a gente até chama de bico de papagaio, né? Então, a artrose é uma doença que pode acometer qualquer articulação do corpo. O quadril, por ser uma grande articulação, e por sofrer descarga de peso, né, todo o peso do nosso corpo passa pelo quadril, é uma das articulações mais acometidas pela artrose, que é um desgaste da cartilagem que gera aumento de atrito e reações inflamatórias que vão causar muita dor e muita limitação nos pacientes. A artrose, ela tem uma evolução lenta, o paciente sofre dessa doença ao longo de 10, 15, 20 anos, e a maioria dos pacientes que têm artrose são pacientes já na faixa dos seus 50 anos ou mais, embora possa acontecer com gente mais nova. Mas a maior parte dos pacientes já tem uma idade já um pouco mais avançada, porque é uma doença degenerativa. E que, nos últimos estágios, o tratamento mais bem sucedido é a prótese do quadril. Uma outra doença que é comum, muito prevalente também, mas aí já no paciente um pouco mais jovem, na faixa dos 30, 40 anos, é a osteonecrose. Esses nomes são parecidos, né? Osteoporose, artrose, osteonecrose, às vezes confunde um pouco a população. Mas a necrose do osso, a osteonecrose do osso, é porque ele deixa de receber sangue e tudo que não recebe sangue no nosso corpo acaba morrendo. Então, essa doença ela faz com que uma parte do osso, essa parte mais esférica do osso, ela morra. Essa morte do osso é chamada necrose. Isso é extremamente doloroso, extremamente limitante. E você tem um paciente jovem, de 30, 40 anos, no auge da sua vida produtiva, e que de uma hora para outra começa a ter uma dor aguda, uma dor intensa, que vai piorando com o passar dos meses,
porque o osso está necrosando, o osso está morrendo. Quando é diagnosticado no começo, existe tratamento mais simples, sempre, quase sempre cirúrgico, mas tratamentos mais simples. O problema é que a gente, até por uma questão cultural, né, nós nos automedicamos, nós tentamos remediar uma situação, e às vezes o paciente perde 6 meses, às vezes 1 ano de tratamento. Quando ele chega para a gente, o quadril já está necrosado, já está morto, e a gente não tem outra alternativa que não a prótese de quadril, que restaura o paciente, que permite o paciente retornar a maioria das suas funções sem dor, mas que é uma grande cirurgia. Doutor, tão importante quanto o que o senhor já disse até agora para nós nessa entrevista aqui, mas eu acho que fundamental para a audiência do programa que se interessou pelo assunto, e para encerrar o nosso bate-papo, o senhor que está nos dando esse período de tempo aí no seu consultório direto do Hospital Central, sempre digo aqui para a nossa audiência que essa é mais do que uma consulta grátis, acaba sendo uma aula também para a população de Rondônia aqui. Em que momento o cidadão ele tem ali um sinal que é importante procurar um especialista dessa área? Em primeiro lugar, Gilson, na verdade, o papel do médico não é só tratar, né? O papel do médico também é educar, é comunicar, porque quanto mais esclarecimento a população tem, melhor vai ser cuidado da sua saúde, e aí o meu trabalho está sendo bem feito. Então, é um prazer estar contigo aqui com a audiência, falando de algo que é a nossa rotina, mas que pode sim ajudar quem está nos ouvindo, né? O nosso corpo ele tem sinais de alerta, e isso vale não só para o quadril, mas de maneira em geral, né? No quadril, o principal sinal de alerta é a dor, né? E as doenças do quadril, elas quase todas começam com uma dor que lembra uma distensão muscular, uma dor leve, moderada no quadril, mas que não se resolve, que fica um dia, uma semana, 2 semanas, e aquilo começa a se tornar persistente. Alguns pacientes começam a mancar, a claudicar. Então, assim, dor no quadril que está persistindo mais de 1 semana, não deixe de passar por um ortopedista, né, para que ele possa conversar contigo, possa te examinar, né, e fazer um diagnóstico correto para tratamento, ou até mesmo descartar. O nosso organismo, às vezes, reage de maneira diferente a alguns estímulos. Nem tudo é doença, mas a gente não pode ser negligente com a nossa saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, eu diria que o principal sinal de alerta é a dor. Dor no quadril merece ser examinado. Muito bem, olha, obrigado mesmo ao doutor Alan Rodrigues Mendonça, especialista dessa área do quadril, né? Falando hoje um pouquinho mais focado sobre a cirurgia e as doenças mais comuns, né, que atacam essa região do corpo humano, esclarecendo e bastante a importância sempre em todas as ações preventivas que o indivíduo deve tomar para cuidar da sua saúde. Mais uma vez eu agradeço ao senhor, toda a equipe aí do Complexo Hospitalar Central, diga-se de passagem, a melhor infraestrutura tecnológica e também de material humano. É uma equipe multidisciplinar e profissionais de altíssimo nível, ao exemplo do doutor Alan, que hoje conversou conosco aqui. Um grande abraço, uma boa tarde, é sempre uma satisfação. Prazer, Adilson. Não só eu, mas toda a equipe da OrtoCenter, estamos lá no Complexo Hospitalar Central à disposição, atendimento todos os dias à população, atendendo a maior parte dos convênios. Então, estamos à disposição para ajudar dentro das nossas possibilidades. Um grande abraço a todos. Muito bem, mais uma vez agradecendo aqui o doutor Alan Rodrigues Mendonça, direto do Complexo Hospitalar Central. Sempre é bom falar de saúde.